Olá pessoal, meu nome é Vitor Yuri Neves e sejam bem-vindos ao Solstício Equinócio. Semana passada eu terminei de ler o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada e eu achei esse livro sensacional e já tem um vídeo aqui no canal, caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para você ir lá e ver o Book Talk. Quando eu terminei de ler esse livro e eu fechei, eu fiquei pensando o quão bom é essa história e quão foda seria se ela tivesse uma adaptação. Sendo que eu fiquei pensando que talvez o fato dessa história ter originalmente sido uma peça de teatro faz com que talvez ela não fique muito boa indo para o cinema. Porque como é um livro único e é um roteiro de peça, eu acho que não teria história suficiente para caber em uma série de filmes. Talvez o que a autora e os roteiristas teriam que fazer é igual o que eles estão fazendo com Animais Fantásticos e Onde Habitam. Pegar a história e a premissa principal e desenvolver todo um enredo para outros filmes. Sendo que eu fiquei pensando, e se Harry Potter e a Criança Amaldiçoada recebessem uma adaptação para televisão, como série? Talvez desse certo, talvez não, nunca vamos saber. Sendo que eu fiquei com isso na cabeça e eu decidi trazer aqui para vocês um top 5 de livros que eu gostaria muito de ver na televisão em modelo audiovisual série. E em primeiro lugar, eu peguei o Prince of Thorns, que é o primeiro livro da trilogia dos Espinhos, escrito pelo Mark Lawrence e lançado aqui no Brasil pela editora Darkside. O livro ele é uma fantasia dark de época, então ele tem todo esse aspecto gutural e escuro, uma coisa mais ofensiva. Então, logicamente, isso vai me remeter à série de televisão. Talvez ficasse bom como filme, talvez. Sendo que eu acho que livros assim, com esse aspecto, eles sofrem muitas alterações quando eles vão para o cinema. Porque o roteiro ele precisa ser adaptado. Porque cada produto audiovisual, ele tem as suas diferenças. Eles precisam ser adaptados para que funcione. Então eu acho que através de séries de televisão, o roteiro do livro e a história foco, ela pode ser muito mais abordada e muito mais desenvolvida do que se ela for simplesmente para o cinema. Porque se a gente parar para pensar, é um filme por livro. E é um livro bem gordinho, digamos assim. Ele tem um conteúdo bacana e tem um universo muito foda, muito interessante. E eu acho que talvez indo para televisão, através de série, ele se desse melhor do que se ele virasse filme, por exemplo. A história vai falar sobre o príncipe Honório e ele foi um príncipe que teve o seu trono usurpado. O seu reino foi destruído e ele foi deixado de lado como um maltrapilho, digamos assim. Então ele começa a ter uma sede de vingança contra as pessoas que fizeram isso com ele e contra o reino dele, e todo o restante é história. Então tem muito sangue, tem muita fantasia dark aqui e realmente daria certo como série de televisão, hein? Netflix, acorda aí, meu filho, tá perdendo tempo. E em segundo lugar, As Crônicas de Bane, escrito em parceria da Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan e Maureen Johnson, lançado aqui no Brasil pela editora Galera Record. Esse livro é um compilado de 10 contos que foram lançados ao decorrer do ano de 2015, se eu não me engano, e vai contar a história do feiticeiro do Brooklyn, Magnus Bane, que a gente tanto adora. Os Instrumentos Mortais já recebeu uma adaptação para o cinema que foi um fiasco, sendo que recentemente ela está sendo adaptada para televisão através de série, que é Os Instrumentos Mortais, da Freeform com a Netflix. E a gente pode dizer com certeza que esse meio de audiovisual deu muito mais certo do que o filme. Então são por esses pequenos detalhes que talvez uma série de televisão seja mais eficaz do que um filme. Porque os Instrumentos Mortais, as Peças Infernais, os Artifícios das Trevas e todo esse mundo Shadowhunter, ele é muito grande e ele é muito abrangente e ele é expansível demais. Qualquer pontozinho que você pega na história, você pode desenvolver uma história incrível a partir dali. Então não necessariamente pode contar a história desses 10 contos, sendo que pega essa premissa daqui e faz um roteiro original. Seria incrível ver a história do Magnus Bane como série de televisão. Netflix, Freeform, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá! Em terceiro lugar, eu peguei o primeiro volume das Crônicas Saxônicas, que é O Último Reino, escrito pelo Bernard Cornwell e lançado aqui no Brasil pela editora Galera Record.
Eu costumo dizer que tudo o que Bernard Cornwell escreve é acima da média. Então ele tem esse forte costume de criar histórias incríveis com personagens memoráveis que vão marcar gerações e com universos muito abrangentes. O Bernard Cornwell, ele é conhecido por escrever ficção histórica. Então o cara, ele tem um puta trabalho com todo o processo de pesquisa e de construção dessa ficção histórica. Então é muito fácil as produtoras conseguirem pegar esses engajamentos e tornarem isso uma série tipo líder de sucesso. Porque nós temos aí Game of Thrones, nós temos Outlander, nós temos várias outras séries históricas que também são incríveis como séries. E eu acho que as Crônicas Saxônicas seria muito bem sucedida na televisão. Porque obviamente é uma história incrível, porque trata dos conflitos ingleses e dinamarqueses na época, né, da Grã-Bretanha e tudo mais. E, essa série é só amor. Eu só tenho os 3 primeiros volumes aqui em casa, mas é uma pena, porque eu queria muito colecionar toda essa série, porque é incrível e eu acho que daria muito certo como série de televisão. Em quarto lugar, O Nome do Vento, que é o primeiro livro da trilogia A Crônica do Matador do Rei, escrito pelo Patrick Rothfuss e lançado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Como eu disse no livro anterior, o Patrick Rothfuss, ele também conseguiu criar um universo muito grande e muito abrangente. Qualquer ponto, qualquer detalhe, qualquer coisa que esteja muito bem costurada pode ser aberto para com que um outro roteiro, para uma outra série de livros ou para uma outra série de televisão, por exemplo, possa ser criada e desenvolvida com eficácia. Porque esse universo é tão grande e é tão autossustentável que uma série de televisão seria fenomenal. Rolaram especulações há um tempo atrás em relação aos direitos dessa série de livros terem sido compradas por uma emissora americana chamada ABC Family, que é a mesma emissora que produz Once Upon a Time. Sendo que isso não passou de apenas rumores. Nada foi confirmado pela emissora, nem pelo autor, nem pelas editoras e nem nada. Então, o terceiro livro, ele tá para ser lançado, eu espero que logo, porque a gente não aguenta mais esperar. E eu acho que essa história seria fenomenal se ela viesse para televisão, se ela fosse produzida através do esquema de mídia de série. Porque é tão grande como... Eu não consigo explicar para vocês esse livro. É aquela coisa que você precisa fazer, ler ou ver para poder entender. O Nome do Vento é exatamente isso. Mas eu vou tentar trazer para vocês aqui. Espere, porque esse daqui é o livro de janeiro de 2017 e eu vou trazer um vídeo para vocês sobre ele. Aguarda. O último colocado eu tive que pensar muito mesmo, mas muito, porque afinal de contas é o último colocado, sendo que isso não faz com que ele seja menos importante. E para falar a verdade, eu acho que é um dos 5 que eu mais tenho vontade de ver uma adaptação, que é a trilogia cósmica do C.S. Lewis. Mano, esse daqui é o primeiro volume da série, que é Além do Planeta Silencioso, seguido de Perelandra e finalizando com Uma Força Medonha. Essa série daqui, ela foi escrita pelo C.S. Lewis quando a Segunda Guerra Mundial estava eclodindo. E ele continuou escrevendo conforme a Segunda Guerra Mundial ia avançando. Sendo que, se você gosta de As Crônicas de Nárnia, se você gostou de Crônicas de Nárnia quando você leu mais novo, ou se você leu agora já depois de mais velho, digamos assim, adulto, você com certeza, inevitavelmente, você vai gostar de A Trilogia Cósmica, porque ela é uma série adulta. Então, se você já passou pela época de As Crônicas de Nárnia e já tem todo esse feeling da escrita do C.S. Lewis, você vai amar ler essa trilogia daqui. E eu digo mais, o personagem principal dessa série, que é um filósofo muito gente boa, chamado Elwin, ele é inspirado no J.R.R. Tolkien, que foi o melhor amigo do C.S. Lewis, e ambos estavam ali culminando durante a Segunda Guerra Mundial, escrevendo as suas historinhas. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena listinha de livros que eu gostaria de ver uma adaptação para a série. Eu acho que esse título vai ficar muito grande, mas não tem problema, enfim. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar com os amigos. Comenta aqui embaixo nos comentários, obviamente, o que você achou desses livros, dessa seleção. Se você gostaria de ver alguns deles também como séries de televisão. E bota algumas outras opções aqui embaixo pra gente poder montar uma lista ainda maior, tá bom? Eu vejo vocês semana que vem, eu espero, ou no próximo dia de vídeo. E é isso aí.
Beijo pra todo mundo. Até mais.